Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Vamos dar sequência nesse estudo do Sermão do Monte, que é o tema da nossa Escola Bíblica Dominical da editora Betel, nesse terceiro trimestre de 2022, onde estamos aprendendo sobre a ética, os valores e a relevância dos ensinos de Jesus Cristo. A lição de hoje é a de número 10, que vai falar sobre a solicitude da vida, que não tem nada a ver com solidão ou solitude, tá bom? Apesar dos nomes serem parecidos, os significados são diferentes. Solidão é quando alguém está só, ou às vezes se sente só mesmo estando em meio a uma multidão. Solitude também é quando alguém está só, mas de propósito, né? Para refletir em algo, ou em Deus, na palavra de Deus. É uma privacidade entre a pessoa e Deus, isso é solitude. Já a solicitude, que vamos estudar hoje, diz respeito a um cuidado exagerado, uma inquietude, uma preocupação excessiva de alguém. Trocando tudo isso em miúdos, hoje nós vamos falar sobre ansiedade, que segundo alguns tem sido o mal do século, mas se você observar bem, com base em vários textos bíblicos, a ansiedade não é o mal do século, e sim dos séculos, porque desde a antiguidade a ansiedade tem roubado a paz de muita gente, inclusive cristãos, povo de Deus, pessoas que têm o príncipe da paz, o Senhor Jesus em seu favor, e com certeza o problema não está no príncipe da paz, mas em nós. Por isso ele preparou a lição de hoje, porque ele quer tratar esse mal do meio do seu povo, para que tenhamos a paz que ele já nos deixou. O texto de referência para essa lição é o capítulo 6 de Mateus, versículos do 25 ao 27, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que um mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E depois, no versículo 34, que também é o texto áureo dessa lição, Jesus conclui: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Esses então são os textos base que vão nos ensinar que confiar em Deus é a arma contra a ansiedade. Ele vai também destacar o cuidado de Deus para com os seus e nos apresentar como podemos vencer a ansiedade, que são os objetivos a serem alcançados nessa lição. A verdade que será aplicada hoje é que na nossa confiança em Deus, em meio às situações adversas que conduzem muitos à ansiedade, a nossa confiança em Deus vai fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, e é isso que o Senhor requer de nós, porque glorificar a Deus com a boca é fácil, mas fazer com que o nome do Senhor seja glorificado entre os incrédulos, por meio da nossa paz de espírito, quando todos estão super ansiosos, isso é difícil, requer uma verdadeira confiança em Deus, e Ele, por sua vez, como sempre, né, não vai nos decepcionar. Deus suprirá as nossas necessidades, porque Ele nos ama e é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos. O tópico 1 destaca Jesus combatendo a ansiedade. Ele diz que não devemos andar ansiosos, porque para Deus a vida é mais preciosa do que o mantimento. Prova disso é o cuidado que ele tem com as aves do céu. E se Jesus disse que seus discípulos valem mais que muitos passarinhos, Deus irá suprir também com nossas necessidades. Então Jesus combate a ansiedade nesse texto. Ele bate constantemente nessa tecla em várias passagens bíblicas, justamente porque a ansiedade sempre foi a causa do desequilíbrio de muitas pessoas. Agora, nós só não podemos confundir ansiosos com ociosos, tá bom? Quando Jesus diz que não devemos andar ansiosos, ele não está dizendo com isso que devemos cruzar os braços e esperar que o futuro Deus proverá. Ele não está dizendo que é errado se prevenir para o futuro, não é nada disso, mas que não devemos
nos preocupar em excesso com o cuidado material a ponto de negligenciarmos o cuidado da nossa alma. Agir assim seria sair de um extremo e ir para o outro. Sair da ansiedade e ir para a negligência, para a imprudência. Então deve haver um equilíbrio. A balança não pode pender nem para um lado nem para o outro. Observem que Deus disse para Josué: esforça-te e tenha bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo. Ou seja, se o Senhor é contigo, tenha bom ânimo, não fique ansioso. Mas não deixe de se esforçar, não seja ocioso, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Percebe, irmãos? Fato é que para Deus a vida vale não apenas mais que os passarinhos, mas também mais que o mantimento. E se a vida depende do mantimento, Deus vai prover o necessário para o nosso cotidiano. Irmãos, deixa eu só abrir um parênteses aqui para fazer uma observação importante. Nem sempre a ansiedade é um problema espiritual, causado pela falta de fé, tá bom? Às vezes ela é patológica. Trata-se de uma doença causada por algum problema físico, biológico, genético, algo relacionado aos hormônios da pessoa. Nesse caso, não tem problema algum em você procurar um médico. Mas, mesmo assim, por que não orar a Deus primeiro? Afinal, o nosso Deus cura qualquer tipo de enfermidade, seja ela espiritual, emocional, física, como diz o hino 7 da harpa cristã. Não há mal que Deus não cure. Fora essa exceção, na grande maioria das vezes a ansiedade é provocada por agentes externos. Nós vimos na lição anterior que a candeia do corpo são os olhos, não foi isso? O que os olhos vê, o coração sente. E a ansiedade muitas vezes se manifesta devido ao que vimos e ao que ouvimos também. A questão que fica é, será que a minha ansiedade não está sendo causada pelo que eu tenho colocado diante dos meus olhos diariamente? O que eu tenho visto e ouvido tem contribuído para que eu viva em paz ou ansioso? Isso é muito importante, irmãos. Se você passa 24 horas por dia lendo e ouvindo notícias ruins nas redes sociais e nos telejornais, isso só pode gerar ou agravar mais ainda a ansiedade. Eu, por exemplo, sempre gostei de assistir um noticiário na TV, no jornal, de ouvir pelo rádio. Antigamente isso era muito bom porque deixava a pessoa mais culta, por dentro de tudo o que acontece, inclusive conhecimentos gerais do que acontece no Brasil e no mundo faz parte da avaliação nos concursos públicos, nos vestibulares, não é isso? Só que ultimamente ficou insuportável assistir ou ler o noticiário. Redes sociais então nem se fala, né? Só traz notícia ruim, né? Que certamente vai nos deixar mais ansiosos ainda. É claro que eu não estou dizendo aqui que nós devemos fugir da realidade que nos cerca, não é isso, tá bom? Mas há muitos interesses hoje em dia por trás das informações, sensacionalismo para ganhar audiência, interesses políticos, sem contar as fake news, né? Aí você procura apaziguar seus anseios com alguém que é pessimista e a situação piora mais ainda. Você não viu nada, a tendência é piorar. Por isso, irmãos, que o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, ele nos exorta a ocupar a nossa mente com as coisas que são de cima, que trazem edificação, crescimento espiritual. E não há outro endereço para isso senão na palavra de Deus. O sábio Salomão, ele disse lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 25, que a solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Então, meus irmãos, leia, ouça, medite na palavra de Deus em meio à ansiedade. Com certeza ela vai trazer paz ao teu coração, refrigério e esperança para a tua alma. Não ponha coisas más diante dos seus olhos. Não desperte a sua ansiedade. E se você tiver que conversar com alguém sobre os seus anseios, converse com Deus. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Em último caso, se você se sente melhor com algo mais concreto, comunique com os santos sobre as vossas necessidades, com alguém de confiança, temente a Deus, que tenha uma palavra de ânimo vinda da parte de Deus para você. Isso é bíblico também, irmãos. Comunicai com os santos nas vossas necessidades. Fechando esse parêntese e seguindo na lição, Jesus disse: olhai para as aves do céu e veja que se Deus cuida de cada uma de suas criaturas, que foram criadas apenas com um haja ou produzam,
Ele não irá cuidar de nós, que fomos criados conforme a sua imagem e semelhança? Irmãos, as aves são criaturas, nós somos, através da fé em Jesus, filhos de Deus, isso faz toda a diferença. Quando Deus criou todas as coisas com toda a sua beleza, Deus viu que era bom, mas quando Deus criou o ser humano, ele viu que era muito bom, né? O ser humano é a coroa da criação de Deus. Vamos agora para o tópico 2, que diz: a ansiedade para nada é proveitosa. Pelo contrário, né? Ela só atrapalha. E a ansiedade é uma enfermidade psicossomática, né? Nos dois sentidos. O sentido espiritual afeta a saúde física. Segundo os profissionais da saúde, a ansiedade causa falta de ar, palpitação no coração, arritmia, secura na boca, enfim. E quando ela é causada por problemas físicos, afeta o psicológico também. Então esse tópico ele vai nos mostrar que a vida não nos permite acréscimos e que a ansiedade, além de cega, ela é incrédula também. Com relação ao acréscimo na estatura, que Jesus se refere no versículo 27, quando ele diz que ninguém pode acrescentar um côvado na sua estatura, ou seja, nem meio metro sequer, ele não está enfatizando a altura física propriamente dita. Em algumas versões bíblicas, o texto diz: quem de vós podereis acrescentar uma hora em sua vida? Então, o princípio nessas palavras de Jesus não é a medida em si, mas a revelação da soberania de Deus em tudo, seja na estatura física ou no tempo de vida. Deus já estabeleceu previamente tudo, né, o que nós teremos ou o que nós seremos. A vida, então, não permite acréscimos e nem decréscimos no seu tempo. Ninguém cresce mais nem menos do que Deus determinou. E nada acontecerá além ou aquém do que Deus estabeleceu. Então, aquieta o teu coração, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por mais ansioso que você estiver, você não poderá acrescentar 1 milímetro sequer na sua estatura e nem um segundo a mais no seu tempo de vida, nem mudar algo que Deus já determinou pelo seu eterno poder. Só que a ansiedade é cega e não deixa os ansiosos enxergarem isso. Que naturalmente os lírios do campo são vestidos por Deus com tão rara e curta beleza, mas que depois de secos servem apenas como combustível para o fogo. Os ansiosos não enxergam isso. E se Deus, irmãos, ele é generoso bastante para esbanjar beleza numa flor efêmera, passageira, naturalmente ele irá nos vestir também. Não foi isso que Deus fez com Adão e Eva no Éden? Trocou as folhas de figueira por túnicas de couro de animais. Irmãos, eu fui ver o preço de um cinto de couro, eu quase caí de costas. Imagine o preço de uma túnica de couro legítimo nos dias atuais. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que mesmo sendo nós miseráveis pecadores e indignos, Deus proveu o melhor para o seu povo. O melhor vinho no casamento, o melhor azeite para a viúva, a melhor roupa para Adão e Eva. Irmãos, parece hilário falar de coisas tão simples, comida, bebida, vestes, coisas básicas, mas Deus está nos mostrando que Ele, em toda a sua grandeza e seu eterno poder, Ele se preocupa com o básico do ser humano. E se Ele se preocupa com o mínimo, Ele irá cuidar de qualquer tipo de necessidade do ser humano, porque dele é o ouro, a prata e tudo que há no mundo. O problema é que a ansiedade não só impede os ansiosos de verem isso, mas de crerem nisso também, porque ela, além de cega, ela é incrédula. Então a ansiedade tem que ser cortada pela raiz, irmãos, porque ela vai virando uma bola de neve. Interessante que Jesus disse para Tomé: porque você me viu ressuscitado, Tomé, você creu. Mas bem-aventurados são os que não viram e creram. Agora, como ser bem-aventurado se eu não vejo e nem creio, porque a ansiedade me impede? Enfim, irmãos, precisamos confiar no nosso Deus. Não podemos agir como os pagãos. Eles sim podem desconfiar dos seus deuses, porque, apesar de serem deuses visíveis, eles são mudos, cegos, surdos, inertes e sem vida, né? Diferentemente do nosso Deus, que apesar de ser invisível, da sua morada ele vê todos os moradores da terra, seus ouvidos estão atentos ao clamor do seu povo, ele fala e tudo acontece, e ele vive para todo sempre. Então deve haver diferença entre as atitudes dos pagãos e dos discípulos de Cristo, dos discípulos do reino. Mas para isso é necessário vencermos a ansiedade. E como vencer a ansiedade? O tópico 3 vai nos mostrar alguns princípios importantes abordados pelo Mestre, o Senhor Jesus,
para que possamos vencer a ansiedade e eliminar as preocupações da nossa vida, a fim de vivermos bem, irmãos, priorizando o reino de Deus. Notem que Jesus nos dá estratégia para vencermos a ansiedade, né? Então, não adianta orar para que Deus tire a ansiedade de você. Isso cabe a nós, seguindo suas orientações. Então, a gente nunca deve se esquecer que o que cabe ao homem fazer, Deus não vai fazer. Mas Ele vai nos orientar, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos fortalecer para isso. E quais são esses princípios que Jesus nos orienta a seguirmos, a fim de que possamos vencer a ansiedade? Que o Pai Celestial conhece as nossas necessidades, isso fala da onisciência divina. O outro princípio é que precisamos estabelecer prioridades, isso fala de escolha humana, afinal, já basta cada dia o seu mal, não é isso? E o fato do Pai Celestial conhecer as nossas necessidades é muito importante, porque muitas vezes nós não sabemos expressar o que sentimos e muito menos pedir o que necessitamos como convém. Então não há motivos para vivermos ansiosos, né? Paulo disse na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, através da oração com súplicas e ações de graças. Irmãos, olha que interessante. Deus conhece as nossas necessidades, mas é necessário pedirmos, porque isso demonstra o nosso reconhecimento que dependemos totalmente dele. E se não sabemos pedir como convém, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Então nós devemos entregar a Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele é onisciente, Ele nos ama e é poderoso para suprir com aquilo que nos deixa ansiosos, né? Interessante é que no momento da oração nós estamos a sós com Deus. Ou seja, para vencermos a solicitude, é necessário a solidão através da solitude. Mas precisamos fazer a nossa parte, que é estabelecer o reino de Deus como prioridades, e não a nossa própria pessoa ou desejos egoístas. Por que Tiago diz que muitas vezes pedimos e não recebemos? Porque pedimos mal para gastar em nossos próprios deleites. Eu estou priorizando o meu bem-estar e não o reino de Deus, que inclui o próximo também. Jesus disse que o reino de Deus já está entre nós, não somente em mim, mas em nós. O mesmo Deus que habita em mim, habita em cada um dos irmãos. E quando eu priorizo apenas o meu ego, não me preocupando com o bem-estar alheio, eu não estou priorizando o reino de Deus e a sua justiça que está no meu próximo. Então, irmãos, notem que Jesus disse, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Perceberam a ordem de prioridades? Deus, o próximo e só então o meu bem-estar. Então, o amor a Deus e ao próximo elimina qualquer preocupação ou interesse conosco mesmo. Jesus está afirmando que, quando Deus se torna o poder dominante da nossa vida, toda ansiedade desaparece. Enfim, basta cada dia o seu mal. Não foi isso que Jesus disse no versículo 34, que é o texto áureo da lição? Que não devemos andar inquietos por coisa alguma, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. O que Jesus quis dizer com isso, irmãos? Que a gente deve viver dia após dia, dar um passo de cada vez, não querer adiantar os problemas de amanhã, porque o amanhã ainda não chegou, e quando ele chegar, já não será amanhã, será hoje. Então a gente não pode querer dar o passo maior que a perna. Irmãos, e aqui vale observar novamente, você deve se precaver sim, mas precaução é diferente de ansiedade. Salomão disse, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Ele está falando de investimento para o futuro, mas sem ansiedade, porque o que você semeou lá atrás, você receberá naturalmente lá na frente, é a lei da semeadura. Mas se você não tem semeado, nunca é tarde, comece a semear na prioridade do reino de Deus, no amor ao próximo, na confiança em Deus. É isso que significa, basta cada dia o seu mal. Não queira trazer o mal de amanhã, que nem existe, só na tua mente, para o dia de hoje. Dê um passo de cada vez. A vida cristã é uma jornada diária, todo dia matando um gigante, matando um leão, vencendo uma luta, uma dificuldade. Então você não deve trazer o gigante de amanhã para lutar com você hoje. Basta cada dia o seu gigante. O Salmo 68, versículo 19, o salmista ele engrandece a Deus dizendo que Deus nos carrega de benefícios dia após dia. Amém, meus irmãos? Chegamos ao término de mais uma lição.
Vamos procurar pôr em prática o que aprendemos hoje, que é o último passo para vencermos a ansiedade. Não adianta ficar só na teoria o que nós aprendemos. E se Deus nos permitir, na próxima semana estaremos de volta para juntos refletirmos na lição de número 11, que vai falar sobre a relevância ou a importância do discernimento. Deus abençoe você que nos acompanhou até o final desse vídeo. Ótima aula na EBD da sua igreja e até a próxima semana.